galera amiga, chegando com mais um vídeo jornalístico para o canal Detetives Vascaínos. Sinta-se em casa, fique à vontade que vamos falar de Vasco. Vasco iniciou a semana com especulações e a termina também com especulações. Tudo por conta da falta de reforços. A diretoria segue em silêncio, o executivo Admar Lopes segue trabalhando na surdina e os últimos movimentos do mercado levam a esse gatilho de que o Vasco tem interesse por um jogador tal da Colômbia, que o Vasco tem um interesse por um jogador tal da Argentina e que o Vasco tem um interesse por um jogador tal do Chile, como saiu hoje. Enfim, é o Vasco no mercado, mas até que ponto tudo está saindo aí é verdade? A gente vai tentar debater essa questão aqui, junto com mais atualizações dos bastidores da busca por reforços e por renovações. E tudo aí deve ser intensificado nesta próxima semana que está por vir. E destacar também a chegada da nova camisa do Vasco para a temporada aí 2025 e que foi anunciada hoje pelo clube. Então quer saber mais? Cola aqui desde já e me acompanhe até o final. Deixa o like, compartilhe o vídeo. Venha se juntar a nós nesta plataforma. Deixa a sua fortalecida aí neste trabalho. Bom, amigos, antes da gente entrar de estola no assunto mercado da bola, vamos inicialmente falar de uniforme. Prestes a oficializar a Nike como uma sua nova empresa de material esportivo, né? O que tudo está indicando por aí. O Vasco segue lançando uniformes ainda com a capa, atual aí detentora da coleção. O Vasco anunciou hoje a nova camisa 1 para a temporada 2025. Tudo indica que será uma das últimas feitas pela capa. A camisa Home apresenta o modelo com a gola polo e detalhe em V e será utilizada a partir do retorno dos jogos no Brasileirão e na Copa Sul-Americana após essa pausa aí da Copa do Mundo de Clubes. O tradicional uniforme preto com a faixa branca tem uma marca d'água na frente da camisa, né, escrita 1898, ano de fundação do clube. O uniforme também conta com uma gola branca, como eu mencionei, assim como uma lista nas mangas. Não há faixa na parte de trás, que contará apenas com o número e o nome dos atletas na cor branca. Enfim, eu já pude ver de perto e posso dizer que ficou muito bacana, viu? A gente espera que a próxima empresa que ficar aí responsável pelos uniformes apresente aí um material digno, de qualidade e aí fiel às tradições do clube. Bom, seguindo, vamos falar de expectativas versus realidade, porque as perspectivas em termos de reforços são boas pelo diálogo que se adota, pelos movimentos dos bastidores, mas até o momento, meus amigos, nenhuma negociação assim avançada para a gente dizer, olha, o jogador tem tudo para reforçar o Vasco na próxima janela. É bem verdade que a janela só abre no dia 10 de julho, mas o próprio Vasco, através do CEO Carlos Amodeu, que botou aquele docinho na boca da criança, né? No caso do torcedor, ao falar aqui na representação do elenco, já teríamos aí algumas peças novas. Só que elas não vieram. E aí o torcedor, com toda a razão, ficou na bronca. Mas temos que ser realistas, né? Era muito difícil, após uma semana de contratado, um novo executivo já chegar aí com cartas na mesa, com novidades em matéria de reforço. Ainda mais quando a grana está curta em São Januário. Ele mesmo disse na sua apresentação da semana passada que não havia conversado até então com o Fernando Diniz sobre nomes e perfis naquela ocasião. A situação realmente se aprofundou nesta semana, quando ele começou a esboçar melhor o seu pensamento, trazer nomes para discutir aí com a direção e, no meio disso, fazer as suas abordagens, né, para ver a viabilidade da operação. E o resultado é esse aí, um verdadeiro ponto de interrogação para o que está por vir. Só que na próxima semana vamos entrar definitivamente em julho. E aí, meus amigos, não tem mais desculpa, não tem mais saída. Grande sim a probabilidade aí, né, dos primeiros reforços começarem a pegar aí uma forma. Até então o Vasco discutiu tudo de uma maneira mais superficial, avaliando nomes, elencando possibilidades aí e dando uma boa vasculhada no mercado sul-americano e até mesmo o europeu, onde o Admar Lopes tem boa experiência nesta atuação. Faltando 2 semanas para a janela, a expectativa em São Januário é que até o dia 10 o clube traga aí as suas primeiras peças para fazerem aí parte da engrenagem do Fernando Diniz. Como eu já falei antes, não se sabe se verão tudo de uma vez ou o Vasco vai trazer uma ou duas peças e aí, dependendo do que o Diniz avaliar,
mais à frente incorpora o elenco com outras, porque esta janela, né, é considerada a janela da correção. E uma janela onde o Vasco não pode errar como já errou em outras. Há todo um cuidado, há toda uma cautela para que nomes escolhidos sejam nomes que possam agregar em algo e se adaptar aí com uma brevidade possível. Por isso essa demora. Só que a gente está esquecendo de uma situação importante e que até agora a gente não teve uma definição. A renovação do Felipe Coutinho, né? Havia uma confiança no Vasco de que Coutinho renovaria sem problemas. Mas estamos a 3 dias do fim do empréstimo do jogador. Até o momento a indefinição persiste. O Vasco nesse momento não tem muito o que fazer, porque entre o clube e o jogador está tudo ok. Por isso, esta confiança. A questão é entre Coutinho e Aston Villa, que precisa ser revista, né? Precisa ser resolvida aí. Esse tempo de contrato que o jogador ainda teria por lá e como poderia ser elucidado essa questão. Isso porque, meus amigos, o Coutinho quer seguir no Brasil, já está decidido, né? E o próprio clube inglês também não tem interesse em uma sequência por lá. Tá também aí esvaziando a folha salarial, então é questão de tempo, é questão de aparar as arestas para que as burocracias, né, sejam superadas até esse início de julho, né, e o Coutinho então possa ter aí o seu novo vínculo com o Vasco sacramentado, martelo batido. Veremos, já que a gente já falou de especulações aí e tá na hora da gente ter fatos concretos em relação ao Coutinho. E já que eu falei em especulações, né, ainda mais que eu falei no início do boletim, e que a situação do Vasco dava a chance disso acontecer, hoje, meus amigos, mais um jogador acabou sendo divulgado pela mídia. Na verdade, por enquanto, veio de apenas um jornalista lá do Chile, de que o Vasco teria interesse, tinha negociação avançada com o volante Matias Sepúlveda, esse aí, da Universidade del Chile. Olha, até esse presente momento em que eu gravava esse vídeo, eu não consegui confirmar essa situação. Busquei contato com 3 pessoas, 2 dirigentes do próprio time chileno e com outro jornalista que eu conheço de lá. Os dirigentes não me retornaram até então. Mas eles também não são muito também de se aprofundar em temas operacionais assim de futebol. Mas a gente como imprensa tem que tentar. Vai que nos dá um norte, né? Mas o setorista da Laú, sim, me deu alguns detalhes, ele me respondeu, ele disse que esse jogador é um dos jogadores do atual grupo que vinha aí recebendo sondagens de outros clubes, inclusive do exterior. Em relação ao Vasco especificamente, ele disse que tem escutado as mesmas versões que chegaram aqui na imprensa brasileira, desse interesse, dessa situação avançada, mas que oficialmente no clube chileno, eles não admitem alguma oferta concreta pelo jogador até então. Então, meus amigos, até que se prove ao contrário, vamos tratar aí como uma especulação de mercado. Provavelmente teremos fatos novos aí nas próximas horas, eu tendo algum retorno do clube chileno, ou caso surja alguma outra informação concreta, a gente tenta atualizar, primeiro nas redes sociais, né, no X e no Instagram, e depois aqui no canal, né? A gente tem que ter responsabilidade, né? Porque não adianta a gente também tratar tudo que sai como verdade absoluta, tem que apurar antes de informar. Então eu sou calçado nesta situação. Às vezes a negociação até pode estar sendo discutida, ter uma sondagem, mas como avançada, às vezes há uma distância. Então vamos apurar aí, trazer às claras qualquer situação, fato novo que vier a acontecer. Me despeço por hoje, mas agora eu deixo vocês para comentar aí as suas expectativas para a próxima semana e se você deposita esperança que chegarão aí os tais reforços. Comente, participe, em breve estou de volta com muito mais novidades sobre o Vasco. Um grande abraço a todos, até lá!